Muito bem. Vamos abordar hoje um assunto que, de certa forma, está dentro do capítulo 1, Pluralidade dos Mundos, aqui do livro Um Vermelho Encarnado no Céu, editora Lumen, do nosso querido Pedro de Campos, orientado pelo espírito Yoshua Ben-Nun. Bom, o assunto hoje é sobre pluralidade dos mundos, mas não vamos abordar o assunto assim, esgotando todo o assunto. Vamos falar da quarta dimensão. Algumas pessoas falam assim, nós temos que evoluir para a quarta dimensão. É uma questão bastante delicada, porque a quarta dimensão ela é habitada pelos seres que a maioria chamam de extraterrestres. E nós sabemos que na quarta dimensão os seres são mortais, tá? Não é imortais, não, é mortais com M de Maria, certo? O que ele diz aqui na página 27 sobre esses extraterrestres, que eles dão o nome de ultraterrestres para alguns deles. Segundo os espíritos, estamos aqui na página 27, tá? Segundo os espíritos, esse tipo de vida está postada nas regiões etéreas dos planetas físicos e nas profundezas etéreas do cosmos. São seres dimensionais, por assim dizer. Trata-se de vida situada em outra vibração da matéria, menos material que a carne. As criaturas têm um corpo mais rarefeito, que não está sujeito às enfermidades e às dores da carne. Contudo, ainda vivem num estágio de progresso que requer avanços na ciência e na moral. As criaturas têm um corpo mais rarefeito, que não está sujeito às enfermidades e às dores da carne, contudo ainda vivem num estágio de progresso que requer avanços na ciência e na moral. A essa bioforma incomum, dotada de invólucro corporal em estado vibratório mais sutil, damos o nome de ultraterrestre, ou ET de antimatéria. Bom, isso não quer dizer que o ultraterrestre tenha uma bioforma semelhante a uma fumacinha organizada, movendo-se de um lado ao outro acima da superfície do planeta. Não é isso. A física quântica define a matéria invisível como partículas e ondas em outras dimensões do espaço-tempo. Essa entidade dimensional, composta de feixes de energia, movimenta-se no mundo paralelo de modo mais ou menos semelhante ao do espírito errante, quando atua na Terra junto aos seres humanos. Ou seja, ele compara tanto o autor do livro, o Pedro de Campos, como seu mentor, e Yoshua Ben-Nun, eles comparam esses espíritos, esses seres de antimatéria, como se fossem desencarnados. Comparam, porque assim como os desencarnados são, para a maioria de nós encarnados, invisíveis, os ETs de antimatéria também. Vamos lá. É assim que essa insólita, ou seja, extraordinária, incomum vida pode ser entendida, como sendo um feixe organizado de partículas eclodida numa outra dimensão do universo. E por ter evolucionado segundo as leis naturais daquela esfera vibratória, adaptou-se no decorrer das eras e aos poucos aperfeiçoou seu invólucro corporal. O espírito ali encarnado, por assim dizer, porque lá ele tem matéria na dimensão dele, movimenta sua bioforma sutil de forma semelhante ao da Terra, ou seja, submete-se a viver ali no regime de encarnação e desencarnação. Eles morrem também, lá na dimensão deles, para cumprir sua marcha de progresso. Assim, o ET de antimatéria, que é o ultraterrestre, tem um ciclo vital definido, ou seja, nasce, cresce, se reproduz, envelhece e morre. Eles também têm lá seu método reprodutivo, ainda que não sexual, tem seu método reprodutivo. Os espíritos de classe inferior precisam de corpos sólidos para evoluir, como os de carne e osso, por exemplo. Outros, um pouco mais adiantados, animam bioformas mais sutis e podem conformá-las com as emanações fluídicas das esferas planetárias. Por isso, ficam a elas vinculadas como habitantes. Em outros mundos ainda mais adiantados, o invólucro ultraterrestre é mais rarefeito, quase se confunde com o corpo espiritual, ficando próximo ao da natureza dos anjos, por assim dizer, em comparação. Aí algumas pessoas já me fizeram perguntas sobre isso numa palestra que eu dei há um tempo atrás, em um grupo de ufologia, e eles mandaram uma série de perguntas para eu responder depois, perguntando se eles desencarnam, lá também tem funeral? Então, o funeral é visto de outra forma, porque eles já estão por mais atrasados que eles sejam,
por mais atrasados que existam alguns lá, porque assim como existem seres humanos mais evoluídos aqui nessa terceira dimensão, onde nós estamos encarnados, e tem outros mais rudes, mais ignorantes, lá também tem os ignorantes, como tem os mais evoluídos. Porém, até os mais atrasados lá são milhares de anos-luz mais evoluídos do que os da Terra aqui. Entenderam? Então, vamos supor, você pega um cara bem evoluído aqui na Terra. Pense em alguém aí que você considera um ser extremamente evoluído que está encarnado, ou que já esteve encarnado na Terra. Tá, esse ser pode ser que não chegue nem nos pés do mais atrasado em evolução lá dessa outra dimensão. Por quê? Tanto no nível de conhecimento e moral, eles têm outra constituição que permite com que os corpos deles também tenham outra constituição. Quanto mais evoluído o espírito, mais ele está permitido reencarnar em mundos mais rarefeitos, mais livres da grosseria da matéria. Então, um dia, quando nós não estivermos mais reencarnando aqui, nós poderemos reencarnar em mundos menos grosseiros. É possível que esses mundos estejam mesclados com a Terra? Sim, é possível que a quarta dimensão, exista a quarta dimensão na Terra concomitantemente. Também é possível. Alguns espíritos afirmam que a terceira e a quarta dimensão aqui no planeta Terra estão imbricadas. Entendeu? E o intercâmbio é tão comum quanto o intercâmbio do plano espiritual para com o nosso. Então nós tanto podemos receber comunicação do mundo espiritual, que geralmente está na quinta dimensão, os desencarnados, nós, quando morremos aqui na terceira dimensão, nós vamos direto para a quinta dimensão, a maioria de nós vai para a quinta dimensão, que é uma dimensão espiritual bem mista. Ali tem todo tipo de gente como aqui na Terra. Os que estiverem mais evoluídos de verdade, não na hipocrisia, que eles passaram pela Terra e realmente foram evoluídos de verdade, esses vão para a sexta dimensão, direto. A quinta dimensão é bem parecida com aqui. Tá? Hernani, e a quarta dimensão? A quarta dimensão, como eu já falei, ela é uma dimensão específica de encarnados extra e ultraterrestres. Tá. E a terceira dimensão é a nossa, sim. E a segunda dimensão? A segunda dimensão é a dimensão umbralina. É onde vai uma parte da população da Terra e da quarta dimensão, quando morre, vão para o umbral. Peraí, Hernani, tô fazendo uma grande confusão. Eu estou aqui na terceira dimensão assistindo esse vídeo, assim como você está aí gravando esse vídeo, certo? Ok. Se você morre, Hernani, se você morre, você vai para qual dimensão? Teoricamente, a gente espera que vá pelo menos para a quinta dimensão. Se não der para ir para a sexta, que é uma dimensão de luz, tem que ralar para merecer ir para a sexta, hein? Tá. Torcer, né? Pedir a Deus para ir para a quinta, pelo menos. Agora, se não tivermos luz, ou melhor, se tivermos permitido com que os acontecimentos e o nosso modo de interpretar os acontecimentos e vivê-los e senti-los não permitiu manifestar a luz que é em nós, a nossa centelha divina, então, devido a nós estarmos nas trevas, já encarnados, vibrando numa situação de trevas, numa sintonia de trevas, nós somos automaticamente puxados para a segunda ou primeira dimensão. A segunda dimensão são aqueles espíritos que ainda têm condição de reflexionar mais ou menos sobre o que fizeram. Eles ainda têm um lastro de consciência do que fizeram. Os espíritos que vivem totalmente na ignorância, sem vínculo nenhum com o espiritual, não têm a menor consciência ou capacidade de lançar um olhar crítico sobre a sua própria condição após desencarnar, esses vão para a primeira dimensão. Você fala, lá sofre mais? Depende, porque eles não têm muita consciência ainda de que morreram, a maioria não sabe que... Então eles vivem lá numa ilusão, como se eles tivessem, entendeu? Eu já tive a oportunidade em desdobramento de ir com os guardiões até a primeira dimensão. É feio o negócio lá. É uma cena assombrosa. Se vocês entrarem em qualquer cena assim, de filme cinematográfico, de trevas, colocar assim, cenário de trevas e sombras, e pesquisar para ver algum tipo de cenário de trevas e sombras, simplesmente é mais ou menos aquilo ali que vocês vão ver. Um cenário assim bem esfumaçado, pura treva. Você escuta uma sensação constante, pelo menos na região que eu estive, de que vai cair um temporal, você escuta trovão, vem ventania, você não sabe de onde, cheiro muito ruim,
os guardiões tinham que usar equipamentos para iluminar o caminho, porque é escuridão demais. É espírito destroçado, é espírito pedindo ajuda, é espírito violentando o outro, matando o outro, se suicidando constantemente, passando mal, todo estrupiado, roupa rasgada, defecado, coisa de louco, parece que você está num hospício, sabe? Guerreando com nada, cara, fingindo que está numa batalha assim, não está em batalha com ninguém. Às vezes passa uns doidos para provocar ele e bate, dá uma luta com ele um pouco e segue caminho, só para entrar um pouco na loucura um do outro. É terrível, terrível. Os pensamentos, a nuvem de pensamentos, se você não tiver uma concentração muito forte ali, no bem, na luz, um desejo muito grande de sair dali e ir para um lugar iluminado e manter o pensamento em Deus o tempo inteiro, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, eu estou em Deus, Deus está em mim, você se perde ali, não sai por um bom tempo, você não sai dali, a não ser que alguém vai te resgatar. Porque começa a vir umas preocupações na cabeça que se deixar você entra em pânico. E você vai entrando na loucura acreditando que tudo aquilo é real. E você volta para problemas que você teve lá no passado, que você achou que não ia conseguir resolver, e o mesmo desespero daquela época do problema, você passa a sentir na hora ali. Coração... É uma coisa aí, o guardião precisa dizer, calma, calma, calma. É tudo ilusão. Eles todos também estão numa ilusão. Aí, onde os guardiões falam, já deu, já viu o suficiente. E te leva e te aplica uns passos, faz uma limpeza em você, para você conseguir se recuperar e uma equipe ajuda você a se acoplar ao corpo depois que você já estiver limpo. O lugar é pesado, é complicado. Isso porque eu nem andei naquela dimensão inteira, em Deus que me livre. Então assim, nós estamos na terceira dimensão, a coisa aqui já não é boa. Cai para a segunda para ver. Cai para a primeira para ver. Então, tanto nós que estamos na terceira dimensão, como a turminha que está na quarta dimensão, os extraterrestres e os ultraterrestres, quando morremos vamos para a quinta. Todo mundo. Todo mundo da quarta e todo mundo da terceira dimensão, que é essa que nós estamos, e os da quarta, quando morrem, vão para a quinta dimensão? Esperamos que sim, né? Porque senão desce para a segunda. Também os da quarta, e também para a primeira. Se não estiver vibrando na luz, desce todo mundo. Tanto da terceira como da quarta, desce direto para a segunda ou para a primeira. É complicado descer para aquelas dimensões, viu? É puro umbral. A primeira dimensão parece um inferno. O inferno de Dante. Nossa, o inferno pintado pela Igreja Católica e por alguns cristãos radicais. O inferno. Tá? Bom, continuando aqui. Os espíritos de classe inferior precisam... Aqui eles estão falando nessa parte, os espíritos de classe inferior precisam de corpos sólidos para evoluir, como os de carne e osso, por exemplo. Eles estão se referindo aí à quarta dimensão. Lá os espíritos também reencarnam. E quando eles desencarnam, o funeral deles não é muito parecido com o daqui. Depende do nível evolutivo de cada um. Aqueles que têm um nível evolutivo mais... como é que eu posso dizer? Atrasado em relação aos demais, eles ainda têm essa necessidade de fazer despedida do corpo, se preparar para a despedida da pessoa, encaminhar a alma para o plano espiritual. Então, os mais avançados já não fazem velório. Tá? Eles têm um carinho, sim, pelo corpo. Aquele corpo é conduzido para um sistema de desintegração, não é nem crematório, eles têm um sistema lá de desintegração, de transformar o corpo em ondas. Eles têm uma cápsula de antimatéria feita de pósitron, que são prótons com carga negativa semelhante a elétrons. Semelhante, não quer dizer que são. Eles jogam aquela carga de pósitrons no corpo e o corpo, imediatamente ele vira onda. As partículas que compõem aquele corpo viram ondas e aquelas ondas passam por uns cilindros de transmutação e depois são enviadas para o universo. E depois se forma um outro corpo. Aí eu já não entendi direito, lá quando eu estava, não me explicaram, se aquele corpo que é formado, ele recebe aquele espírito de novo ou recebe um outro espírito. O que me disseram que forma um outro corpo, mas não é necessariamente aquelas mesmas partículas formam outro corpo igual. Elas vão para uma base onde existe um compactor de partículas. É tipo um
um cilindro grande que acelera as partículas e depois passa por um outro processo de desaceleração, onde aquilo vai ser transformado em matéria para virar corpos para outros espíritos reencarnantes. Então não necessariamente, eu lembrei, não necessariamente aquele corpo vai virar um outro corpo igual para receber aquele mesmo espírito, não. Mas eles têm todo um processo. Cemitérios não existem, tá? Não precisa, mas eles têm um memorial. Eles têm um memorial onde eles guardam algo de lembrança daquela pessoa num determinado local, como se fosse um túmulo. Mas, na verdade, são memoriais mesmo. São como se fossem pequenos obeliscozinhos com gavetas onde eles guardam coisas daquela pessoa. E ali tem energia daquela pessoa que ela usou ao longo da vida. E ali tem energia daquela pessoa e vai lembrar sempre como se fossem relíquias. Tá? E vai lembrar aquela pessoa e ali fica um pouco da energia daquela pessoa. Então é muito interessante. O cemitério lá é um lugar extremamente interessante, parece uma usina de energia. Você vê as energias em alguns momentos fazer assim, é muito fantástico. Eu já entrei em cemitério na quarta dimensão em desdobramento. Como eu já falei, fui contatado pelos seres do planeta Canopus e tive a oportunidade em abdução de ir até lá. Com eles também são de antimatéria, são ultraterrestres. Tal Astacheran, que eu canalizo também, é um ultraterrestre. E é interessante que aqui no Grupo Luz Divina, como em outras casas que eu trabalhei, e numa colônia que eu visito sempre no plano espiritual, a colônia Mansão das Bênçãos, é normal ver os ultraterrestres, porque muitos deles são médiuns, psicofonando espíritos. Lá no plano deles, eles também têm, como aqui, tem as pessoas que psicofonam, trabalham com incorporação, com cartomancia, com mesa radiônica, eles também têm métodos muito semelhantes lá também. As pessoas lá também fazem consulta, também recebem passe, muito parecido com aqui. Tá? E eles muitas vezes, quando vêm em missão aqui no Grupo Luz Divina, quando a gente tem os nossos trabalhos de mesa branca, de madrugada, os ultraterrestres ficam conosco aqui, na madrugada, também continuando esse trabalho, psicofonando, dando passividade para os irmãos desencarnados, necessitados de auxílio e esclarecimento. Assim como o encarnado recebe espírito para ser socorrido, esses ultraterrestres também se prestam a esse serviço nas casas, enquanto os médios já foram embora. Entretanto, esses médios, quando estão dormindo em seus lares, muitas vezes eles são convidados a voltar para a casa espírita em que trabalham, fora do corpo físico, para ajudar esses irmãos ultraterrestres, junto com os mentores da casa, a continuar o trabalho de reunião mediúnica, de mesa branca, entre aspas, em atendimento aos irmãos necessitados, e até de cirurgias vibracionais também. Bom, é um trabalho muito fantástico. Aqui no Grupo Luz Divina nós trabalhamos constantemente em parceria também com os ultraterrestres, além da parceria com os espíritos. Bom, eu conheço muita casa que trabalha nessa linha. Bom, quando o avanço moral supera o científico, o espírito progride mais, porque desenlaça de bens materiais e promove sua depuração. O pensamento sublimado glorifica o espírito. Todavia, há mundos em que seus habitantes progrediram mais num campo do que no outro, mais na ciência do que na moral. Por exemplo, nessas esferas, embora a condição corpórea seja menos material que a terrestre, ainda assim vigora ali certo estado de imperfeição, tá? Próximo ao da Terra. Em algumas pesquisas científicas progrediram, mas os cotejos da personalidade ainda existem, enfraquecendo a condição moral. Noutros, a sensibilidade moral não tocou o suficiente para tratar todas as espécies de vida como a da sua própria espécie. São mundos ainda de expiações e provas, por assim dizer. Ou seja, quiser dizer que existem também seres em expiação e provas nos mundos de quarta dimensão. São vários os planetas que vibram na quarta dimensão e também tem mundo de expiações e provas. A Terra, do dia 11/11/2011, deixou de ser expiação e provas para ser provas e regeneração. Então, deixou de ser expiação penitenciária para ser regeneração e provas, ou seja, deixou de ser expiação penitenciária para ser regeneração, hospital e escola, ou seja, regeneração e provas. Expiação penitenciária, provas, escola.
saiu a modalidade de expiação, entrou regeneração. Então, se a Terra agora é um planeta de regeneração e provas, regeneração, hospital, provas, escola. Então, a Terra deixou de ser uma penitenciária e uma escola para ser um hospital, escola. Entenderam? Então, aqui vem os espíritos que precisam aprender e os espíritos que precisam se curar. Mas também vem os curadores e os professores, graças a Deus, nos ensinar. Então, nós, aí que ainda estamos precisando evoluir e muito, contamos aí com esses amigos e espirituais. A gente costuma geralmente chamar os extraterrestres e ultraterrestres de luz, né, aqueles mais esclarecidos, de amparadores. E os guias espirituais a gente chama de mentores. Né? Então, para diferenciar amparador e mentor. Né? Os espíritos nós chamamos de mentores, os extraterrestres chamamos de amparadores. Mas também existem os extraterrestres e ultraterrestres que são meio obsessores, tem que tomar cuidado também. Assim como existem os espíritos, né? Bom, então é isso, gente. Por hora nós ficamos aqui, né? E se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato com a gente pelo DDD 11, telefone 965519042. E se vocês tiverem interesse, tá, em saber de onde estamos tirando boa parte desses assuntos, do livro Um Vermelho Encarnado no Céu, editora Lumen. Tá? Também é um livro que eu recomendo, e quem tiver um dia a oportunidade de fazer um investimento adquirindo esse livro, não vai estar jogando dinheiro fora. Olha, vale cada centavo. Aqui a gente não lê porcaria, a gente não lê livro ruim para você. Nosso tempo já é curto, a gente não tem tempo para ficar colocando livro que não tem utilidade para a sua vida. Nós só vamos ler coisa boa, coisa que acrescente algo na sua jornada. Tá? São aqueles livros que a gente acredita que seria muito bom não morrer sem ler. Tá? Seria muito bom você não morrer sem ler esse livro. Mas caso você morra, né, sem ler, pode ter certeza, né, que nas colônias espirituais tem livros tão bons quanto este. Inclusive, uma cópia desse, que eu já fui em algumas colônias, em desdobramento do corpo, e vi esse livro lá, não pela mesma editora, tá? Mas já vi cópia desse livro lá, no plano espiritual. Tá? Ah, é possível, mas tem gráfica no plano espiritual? Tem gráfica. Tem gráfica, tem livraria, e às vezes tem que até pagar para comprar lá também. Não penso que a coisa lá é tão boa assim, não. E também tem imposto, também tem taxa, também tem multa. Também, dependendo da colônia que você for morar, tem que pagar convênio médico. Não tem SUS. Complicado. Tem gente que quer a morte achando que vai ter alívio, né? Falar com uns amigos meus. Embaçado, né? Embaçado. Tá bom, gente? Então é isso aí. Muita paz, muita luz. E até a próxima oportunidade. Fiquem com Deus. Paz e luz.